Com a palavra, o deputado Domingos Sávio. Prezado amigo, presidente dessa sessão, querido deputado Carlos Melles, prezado colega Silas Brasileiro, nosso vice-presidente da frente, com quem compartilho também esse sentimento de luta pelo café, estendo o cumprimento a todos os demais parlamentares que se unem nessa empreitada aqui no Parlamento Brasileiro, prezado doutor Breno Pereira, presidente da Comissão Nacional do Café, da Confederação da Agricultura, doutor Natan, diretor executivo da ABIC, amigo Oswaldo Henrique, que representando o cooperativismo, paixão que nos une, Arnaldo Borotrel, presidente da Associação do Sindicato Produtor Rural, também minha origem como ex-presidente de sindicato, prezado Orlando Ribeiro, demais lideranças, de modo especial cumprimento querido amigo Matiello, com quem tive a felicidade de aprender um pouco do muito que ele sabe, já em tempos idos, e me apaixonar ainda mais pela cafeicultura, pela importância social, econômica, pelos aspectos que faz dessa atividade algo tão importante para o nosso país. O desafio é permanente. Nosso querido Carlos Melles, um guerreiro nessa área, nos trouxe aí experiências vividas por nós, que devem não apenas refrescar nossa memória, mas nos alertar de que nós não podemos nos iludir, de que problemas mais graves como aqueles vividos naqueles momentos estão sempre a nos atormentar. E temos que ter, sim, uma ação permanente de defesa da cafeicultura, e é isso que se propõe a nossa Frente Parlamentar em Defesa do Café, juntamente com a Frente Parlamentar Agropecuária. Nós temos a consciência de que, por mais que a gente defenda, e vamos continuar defendendo, políticas estruturantes que nos dê uma segurança maior, uma perspectiva de um desenvolvimento e de uma maior estabilidade, nós estamos tratando de uma atividade que envolve milhões de pessoas, que está sujeita a alguns desequilíbrios no processo de produção, de comercialização, de mercado, e que tem que ter aqueles que a defendem e que possam estar ali vigilantes, tanto para propor ações adequadas, como para impedir loucuras como essa, que de maneira um pouco subliminar, mas que eu coloco de maneira direta, o governo tentando importar café do Brasil. Meu colega Ivaí, é uma coisa que chega quase que ao nível do ridículo, ou de afronta a todos que lutam tanto para que essa atividade possa dar o retorno que dá, efetivamente, para milhões de brasileiros. Nós sabemos que é uma das atividades que mais emprega, que mais gera receita para o Brasil. Vira e mexe, somos surpreendidos com essa falta de sensibilidade, de conhecimento. Aí eu colocaria nosso presidente Carlos Melles. Sempre a gente deve resgatar algumas questões que devem nortear a nossa ação permanente. Como eu disse, temos que estar vigilante, porque a qualquer momento aparecem com uma proposta que também tem que ser barrada, impedida. Agora mesmo eu presido uma comissão especial que trata da medida provisória 675, que aumenta impostos para bancos, e lá querem aumentar o imposto para a cooperativa de crédito também, meu querido Oswaldo Henrique, e acaba sendo um segmento com o qual nós temos uma interface direta e temos que defender e conseguir, com uma emenda de minha iniciativa, impedir que esse aumento acontecesse para as cooperativas de crédito. Já consegui incluir no relatório da senadora Gleice Hoffmann. Então temos que estar vigilante para impedir que nos prejudiquem e atentos para fazer com que medidas estruturantes ocorram. E aí eu pontuo pelo menos 4 questões nesses segundos que ainda nos restam aqui para representar o meu querido PSDB, que tem um compromisso permanente com a atividade rural de um modo geral. Carlos Melles situou bem, há um pouco mais de 12 anos, parou de se ter políticas estruturantes de maneira mais permanente, mais consistente. Me lembro, por isso que me referi ao Matiello,
quando eu tentava ainda, junto com a Conab, que ela se estruturasse um pouco melhor para prestar um serviço melhor na questão de regulação, de estoques. E aí eu inicio desses 4 itens. Não adianta, nós já estamos cansados de saber que dizer, nós queremos que garantam um preço para o café. Acho que ninguém nem vem aqui para colocar isso. Nós queremos que garantam condições adequadas para que o preço seja justo. Aí existem algumas decisões que são sim de governo e que precisam de vir no tempo certo. E para isso, o governo tem que estar estruturado, ele não pode ficar sendo sempre aquele que nós vamos lá chorar o leite derramado ou o café perdido. Nós temos que ter política de financiamento na hora certa, com disponibilidade adequada, num custo adequado para o produtor, né? E isso não pode ser depois do problema, como aconteceu aí no ano passado, no ano atrasado. Aí o preço já despencou, o produtor já entrou num processo quase que falimentar. A regulação de estoque, o Brasil deixou de fazer isso. Um país que é o maior produtor de café do mundo tem que ter sim uma regulação de estoque que ajude o produtor naquele momento em que ele não pode desabar em cima do mercado e ser especulado, explorado, praticamente assassinado ali, morto na sua produção. Então, regulação de mercado e de financiamento vêm juntos. Nós não temos mais extensão rural no Brasil, pelo menos que tenha um apoio do governo federal. Lutamos aqui ao lado de outros colegas, como o deputado Zé Silva, conseguimos a criação da Anater, tem inclusive dotação orçamentária, mas efetivamente não chega lá na ponta. 2 setores sofrem mais com isso, o café e o leite. E eu brigo pelos 2 igualmente aqui nessa casa. Nós temos, na questão da comercialização e da industrialização e da abertura de mercados, um outro gargalo, sobre o qual se fala, e toda vez que rodamos um pouco, que saímos do Brasil, a gente ainda se entristece. Não é raro a gente chegar na Europa, na América do Norte, e ver, não é nem ver, quando vê com timidez a presença da nossa marca, do nosso café. Mas antes de ver com timidez, a gente vê de maneira escancarada outros países com uma produção insignificante ou bem menor do que a nossa, com uma política muito mais agressiva. Isso sem falar na industrialização, que nunca recebeu um incentivo adequado e eficaz no Brasil. Então são alguns pilares que nós já conhecemos, mas que nós temos já há mais de uma década um governo que ignora. Porque talvez se a gente começasse a invadir terra, a destruir alguma coisa, a gente chamasse a atenção desse povo que está aí. Eles gostam disso. Quando destrói alguma coisa. Eu encontrei com um reitor, eu já concluo, presidente, um reitor da UFLA, eu vou dizer quem, que se dizia angustiado com os cortes que teve de orçamento. Aí eu conversando com ele, chegou mais outro reitor, agora, essa semana, angustiado com a situação preocupante das nossas universidades. E eu me refiro à UFLA, Universidade Federal de Lavras, todos aqui conhecem o grau de compromisso dela com o setor agrícola e hoje uma das melhores universidades da América Latina. Pois bem, os reitores há meses, já talvez mais de um ano, tentam conversar com o governo para entender por que estão cortando tanto, embora intitule o Brasil de pátria educadora. Há pouco mais de uma semana, a nossa presidente dedicou mais de 2 horas para uma garota que se disse, parece que é presidente da UNE, e a UNE, nós sabemos, eu que fui militante estudantil, acho que o Machello, alguns outros aqui que sempre foram lutadores, não sei se foram, nós que gostamos da educação e vimos na nossa juventude a possibilidade de fazer desses instrumentos de organização um processo de aprendizado, lembrávamos de organizações que eram independentes. Hoje uma organização pelega, subserviente. 2 horas para ouvir, mas os reitores das universidades brasileiras não conseguem ser ouvidos por esse governo. Eu estou falando isso porque os que invadem terra são recebidos lá no Palácio do Planalto. Como um que esses dias falou até em pegar em armas. Falou que ia pegar em armas contra o povo brasileiro que está se manifestando contra a corrupção. Descobriu ontem que esse que falou que vai pegar em armas contra o povo brasileiro é o presidente da CUT. Descobri que ele é conselheiro do BNDES. Ele é conselheiro, talvez por isso que ele esteja lá aconselhando a emprestar dinheiro para a Venezuela, para Cuba, mas não tem para o café. Ele e os que invadem são recebidos. E os produtores de café? Ei, Zé Oswaldo, que dia que nós somos convidados, nesses mais de 12 anos aí,
para ver qual a política estruturante para dar um pouco mais de tranquilidade, que vai ter crédito na hora certa, que vai ter uma política de controle de estoque na hora certa. A ausência absoluta. E quem fala que defende o produtor e está dizendo amém para esse governo que está aí, pense um pouquinho mais, porque o produtor não está bobo mais não. Quem fala que quer que melhore o Brasil e chega aqui e diz amém, votando com esse governo que está aí, inclusive algumas políticas que aumentam o custo de produção, que voltam a onerar a folha de pagamento, a aumentar os custos de produção, pense bem, porque na hora que voltar lá vai ser desmascarado. E nós temos que fazer isso. Vocês que vieram aqui, e os que não estão aqui, mas vão nos acompanhar, talvez pela TV Câmara ou pelas notícias que receberão, saibam que nós que defendemos a cafeicultura aqui, queremos desmascarar e separar o joio do trigo. Quem defende o produtor rural não pode ficar dizendo amém para um governo que quer dizer que quem está certo é quem invade, quem quer pegar em armas, quem desrespeita quem produz. Quem produz, como produtor de café, como produtor de leite, como produtor de grãos nesse Brasil, tem sido tratado como vilão. Chega! E a única maneira de mudar isso é nós nos manifestarmos. Eu vi alguém falando lá no SOS, parece que foi o Marcos Montes, colocando para nos dirigir quem não gosta de produtor rural. O pior é que a gente continuou errando. Acho que a gente não vai errar mais não, porque agora nós estamos sofrendo demais. Mas estamos juntos. Contem comigo, porque eu tenho uma paixão por essa área do café e do leite, vocês sabem disso. E vou estar sempre à disposição, agora sob a liderança do Carlos Melles. Porque esse líder aí nunca faltou com o seu compromisso com a cafeicultura, e eu sou testemunho disso. Parabéns, Carlos, continue contando com esse soldado aqui. Muito obrigado. Muito obrigado.